Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Nós vamos abrir essa edição falando do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento, acontece o julgamento do recurso apresentado pela defesa de Bolsonaro contra a condenação de 27 anos de prisão e por encabeçar um suposto plano golpista. A primeira turma do STF é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Somente os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram até o momento e ambos rejeitaram os recursos apresentados pelos réus. Além de Jair Bolsonaro, também estão sendo acusados Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. E os ministros voltaram para manter a condenação de todos eles. A sessão está acontecendo em plenário virtual e restam ainda os votos da ministra Carmen Lúcia, Cristiano Zanin. E a cobertura completa desse julgamento você acompanha durante a nossa programação. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que domingo acontece o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E o nosso repórter, o Caio Veríssimo, está em um cursinho aqui da cidade de São Paulo e vai trazer as informações da prova para a gente. Boa tarde, Caio. Kleber, boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando aqui na HIT TV. Exatamente, domingo, dia de Enem, chegou finalmente o momento onde milhões aí de estudantes se prepararam, estudaram, se dedicaram, e nós estamos exatamente aqui no cursinho da Poli, onde muitos alunos estão nessa preparação para poder chegar da melhor forma possível para essa prova, essa primeira etapa que acontece agora, domingo. E bom, nós estamos aqui com o Giba, ele que é o diretor aqui do cursinho da Poli, vai conversar com a gente nesse momento. Giba, muito boa tarde, obrigado por nos receber aqui. Bom, eu queria começar perguntando para você o seguinte, aqui nós temos os alunos que estão se preparando, estão estudando, a gente sabe que a prova é muito extensa, mais de 5 horas aí de prova. Como que é essa preparação do aluno, além do conhecimento, também tem essa questão do cansaço? Como vocês preparam esses alunos? Boa tarde, é uma honra estar com vocês. De fato, é importante o estudante perceber que além daquilo que ele precisa saber para resolver as questões, a preparação para o cansaço e a preparação para que o estudante ele possa planejar a prova, ela é tão importante quanto o saber. Porque o saber só não é suficiente se o estudante não planejar a prova. A preparação, ela é uma preparação que o estudante ele precisa se dedicar igualmente às duas partes. E o Enem ele tem um segredinho, que é o jeito que o estudante é avaliado. O que a gente recomenda para os estudantes, dado que é uma prova extensa e cansativa, é que ele busque na prova primeiro resolver as questões fáceis. As questões fáceis geralmente são as questões que têm imagens, ilustrações, são questões mais curtas. E na primeira leitura, procurar as questões fáceis. Se o estudante, por exemplo, fazer a prova na ordem, e se uma questão fácil estiver lá para adiante, uma questão fácil ela vai se tornar difícil, porque o esforço vai ser mais importante do que a própria questão, né? Uma grande dica, portanto, seja para aqueles que estão se preparando há muito tempo, ou aqueles que começaram agora, que infelizmente são vários, né? Procure as questões fáceis, procure questões com imagens, tabelas, gráficos, questões curtas. Obviamente vai ter sempre uma dessas questões que vai ser mais difícil. Se achar difícil, não faz no primeiro momento, só faz as mais difíceis numa segunda leitura. Quem tiver coerência, ou seja, acertar as questões fáceis para depois as difíceis, o Enem não é ponto a ponto que a gente fala, não é a quantidade, a nota dele não é a quantidade de questões que ele acerta, é uma média. E a média sobe muito se ele tiver coerência, então garanta as fáceis primeiro. Isso é um grande segredo para fazer um planejamento adequado do tempo. Para a gente encerrar, tem aquele aluno, aqui nós temos os alunos que estão se preparando há meses, mas tem aquele aluno que não se preparou, faltando aí um pouco mais de um dia para a prova, uma semana para outra etapa. Em tão pouco tempo, dá para revisar alguma coisa? Dá para chegar de alguma forma preparado? Os estudantes do último dia. Sim,
Sim, porque o Enem é uma prova que cobra habilidades. O estudante não precisa saber exatamente o que é uma habilidade, mas é importante o estudante saber que todos nós temos as habilidades. Quando a gente fala das questões fáceis, é justamente, principalmente esses estudantes que até agora não estudaram, é garantir exatamente aquilo que ele se identifica como fácil, porque ele tem aquela habilidade. O grande segredo, portanto, é mesmo para quem não estudou, primeiro se motivar. Vale a pena não faltar. Tem muita gente que acaba não indo na prova por conta disso. Vá, porque tem várias questões ali que o estudante tem sim essa determinada habilidade. Mas comece sempre por elas, porque é aí o segredo de ter uma elevação de nota maior. E vá tranquilo, mesmo que não tenha estudado, vá, porque vale a pena. Perfeito, muito obrigado, Giba. É isso, lembrando que a prova domingo começa, os portões abrem meio-dia, fecha 1 hora em ponto, ninguém entra, ninguém sai mais depois desse horário. Leva um lanchinho porque vai ter bastante tempo aí para estudar, é cansativo, caneta preta, sem borracha, sem lápis, enfim, todas essas informações é bom olhar com antecedência. É isso, Kleber, eu volto com você e daqui a pouquinho retorno com mais informações. Tá certo, o Caio aí com dicas importantes, dicas excelentes aí para quem vai participar, fazer a prova do Enem. Vamos mudar de assunto agora para falar que o presidente Lula participou hoje de uma sessão temática da COP30 e o assunto tratado foi a transição energética. E durante o evento, o presidente criticou os países que gastam mais com armas do que com o clima. Vamos conferir. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em uma sessão temática da COP30 sobre transição energética que as atuais lideranças políticas do mundo precisam decidir se o século XXI será marcado pela catástrofe climática ou pela sua reconstrução inteligente. Os cientistas já cumpriram seu papel. Nesta COP, os negociadores devem buscar entendimento. E nós, os líderes, devemos decidir se o século XXI será lembrado como o século da catástrofe climática ou como o momento da reconstrução inteligente. Lula ainda criticou as guerras que acontecem em diferentes regiões do planeta e cita o conflito entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. E que gastar mais com armas do que com questões climáticas é pavimentar o caminho para um apocalipse climático. O petista, que tem defendido a pesquisa do petróleo na bacia da Foz do Amazonas pela Petrobras, também afirma que o mundo precisa de um mapa do caminho claro para acabar com essa dependência do combustível fóssil. E que o Brasil criará um fundo com recursos provenientes da extração de combustível fóssil para financiar a transição energética. E agora é hora do nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta sexta-feira. E olha só, atenção a um novo golpe que foi registrado em Santa Catarina. As pessoas, elas recebem uma ligação de telefone, uma ligação telefônica. E do outro lado da linha ninguém fala nada. O objetivo é roubar justamente a voz da pessoa que atendeu para usar em fraudes com inteligência artificial. Vamos ver aí os detalhes com a Michele Veiga. Ultimamente, a gente tem que desconfiar de tudo. E o Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina já detectou um novo golpe na praça, que trata-se da ligação muda. Isso mesmo, sabe quando você atende o telefone e por alguns segundos ninguém fala nada para você? Então, isso pode ser um golpe. Não necessariamente todos são, mas agora tem que ter esse cuidado. O que os bandidos fazem? Eles esperam você atender o telefone e falar por diversas vezes. Com isso, através de inteligência artificial, eles captam a sua voz e eles podem fazer aí o uso dela para desbloquear diversos serviços do qual você aí está habilitado. Ou então até mesmo em algumas chamadas aonde eles conseguem captar a nossa biometria facial. Então, portanto, tem que ter bastante cuidado. Ao atender a ligação, se ela permanecer muda, nem fala nada, atende, espera um pouquinho, se ninguém te responder, fala o famoso alô, ou então aquelas vozes robóticas, nem fala nada, só desliga e passa para frente. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, o Brasil já registrou 2.016.000 golpes via
telefone esse ano. Golpes de estelionatário, 247 golpes por hora. Esses são os números nacionais, mas a Polícia Civil de Santa Catarina tem uma central de inteligência especial para detectar fraudes e golpes, principalmente aí para aposentados, pensionistas, mulheres, idosos, através de uma inteligência especial utilizada aqui no estado. Esse golpe da ligação muda está pegando, mas se a gente seguir as orientações repassadas por órgãos competentes, a gente acaba não caindo. Assim como também um novo golpe surgiu aqui essa semana, muitos alertaram, é o golpe que vem pelo WhatsApp aí, pelo conversas de WhatsApp. O que acontece? Alguém, do nada, te chama e fala assim: oi, ó, estou te enviando o orçamento. Oi, estou te enviando a proposta. Segue os dados que você me pediu. E através disso é um documento zipado ou até mesmo um PDF disfarçado. Um documento que chega ali na sua linha do WhatsApp. Você clica. Na hora que abre, aí você abre as portas para eles pegarem senhas de banco, senhas de aplicativos, enfim, até mesmo conseguir fazer acesso da gravação do seu rosto para poder ter a sua biometria facial e acessar todo esse mundo de informações. Então, cuidado, não pediu nada, não abre. Tem alguma informação a pedir para as pessoas, segue na confiança. Ou então faça como muitos fazem, liga para a pessoa, mandou, ó, você me mandou algum documento? Você me ligou para isso, para aquilo? Tire as dúvidas. Nunca é demais pecar pelo excesso, né? Principalmente de cautela e de segurança. E agora uma história revoltante que vem lá do Rio Grande do Sul. Olha só, um homem atropelou a ex-mulher dele após os dois discutirem. E tudo foi gravado por uma câmera de segurança. Vamos ver os detalhes com o Guilherme Souza. O atropelamento aconteceu na cidade de Candelária, na região central do estado. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de feminicídio. Imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que o carro avança contra a vítima, que cai logo em seguida. Depois do atropelamento, o motorista foge. Segundo a polícia, o crime aconteceu depois de uma discussão na casa do homem. A mulher, de 33 anos, contou que tentou escapar de uma agressão física, mas foi perseguida pelas ruas da cidade e atingida pelo carro. Ela teve fraturas na perna direita. Já o homem, de 51 anos, foi preso e levado ao presídio estadual de Candelária, onde permanece à disposição da justiça. E olha só essa história, uma mulher que passeava com uma bicicleta elétrica, ela quase foi enforcada por um fio que estava solto, um fio telefônico. Essa história aconteceu no Mato Grosso do Sul e quem vai contar pra gente é Giovana Coene. Vamos ver. Uma situação que por pouco não termina em tragédia. Uma professora quase foi enforcada por um fio de internet solto enquanto trafegava de bicicleta elétrica em uma via na cidade de Três Lagoas, aqui em Mato Grosso do Sul. O acidente é o terceiro caso registrado no município. O fio estava enroscado em uma árvore e se prendeu ao pescoço da professora Tassiele Barbosa Rocha. Ela sofreu cortes e escoriações, mas escapou porque seguia em baixa velocidade. O acidente aconteceu próximo ao Centro de Ensino Infantil, onde ela trabalha. Ela decidiu denunciar o descaso das empresas de internet em relação a esse problema recorrente e cobrou providências das autoridades para evitar novos acidentes. No último dia 31, o estudante universitário João Victor Araújo de Souza, de 18 anos, quase morreu ao ter o pescoço cortado por fios soltos em uma avenida da cidade. O jovem seguia de moto para a faculdade quando o cabo se enrolou em seu pescoço e o derrubou no asfalto, deixando ferimentos profundos. Outro acidente semelhante quando uma motociclista fraturou o ombro e a costela após ser atingida por um fio em outra via de Três Lagoas. Segundo a Neoenergia Electro, concessionária responsável pelos postes, o cabo
cabo envolvido nos acidentes não pertence à rede elétrica. A empresa informou que desde setembro do ano passado realiza inspeções e já notificou 23 provedores de internet por uso irregular da estrutura. Mesmo assim, parte das ações foi interrompida por questões judiciais e só foi retomada em outubro deste ano. A Elektro afirma ter identificado irregularidades em 40% dos 67 mil pontos vistoriados na cidade. A concessionária diz colaborar com o poder público para a retirada dos cabos sem identificação. E outra história absurda que vem lá do Rio de Janeiro. Alunos encontraram uma câmera escondida no banheiro masculino de um colégio particular. E as imagens iam direto para a sala da diretoria. Olha só, a polícia agora então está investigando o caso. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Estudantes de uma escola particular de Bangu, na zona oeste do Rio, denunciaram a existência de uma câmera escondida que mostrava o banheiro. De acordo com as investigações, o equipamento filmava crianças e adolescentes e transmitia as imagens para a sala da direção. Os vídeos gravados por um dos estudantes mostram que a câmera ficava escondida por trás da madeira. Outro flagrante mostrou que a lente estava apontada para a área onde ficam os mictórios. Agentes estiveram na escola e encontraram a câmera na última quarta-feira. O equipamento foi apreendido. Os policiais identificaram que as imagens registradas dentro do banheiro eram reproduzidas em um monitor que fica na sala da direção. Os responsáveis pelo centro educacional foram intimados a prestar depoimento. Outros pais de alunos também devem depor. Em nota, o Centro Educacional Orion disse que nunca houve qualquer imagem sensível que pudesse expor funcionários e alunos e que está colaborando com as autoridades para comprovar a integridade da instituição. A Polícia Civil afirmou que vai oficiar as secretarias municipal e estadual de educação e o Conselho Tutelar para continuar as investigações. Vamos voltar a falar sobre a prova do Enem, que acontece no domingo. E o Caio Veríssimo está em um cursinho aqui de São Paulo e vai trazer mais algumas dicas importantes para você que vai fazer a prova, não é mesmo, Caio? É isso, Kleber. Já estou aqui com a caneta, o papel na mão, porque tem sido assim a rotina desses estudantes que estão se preparando aí para fazer a prova, que já é nesse domingo. E, bom, eu estou aqui com a Fantine, ela que está aqui se preparando. Fantine, boa tarde. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Conta para mim, você vai participar do Enem, domingo já. Como que tá a sua ansiedade? Tô bem ansiosa, mas eu tô tentando manter a calma, ficar mais tranquila, fazer coisas que eu possa me distrair, para não focar muito na prova, para chegar lá com a cabeça mais tranquila. E conta a sua estratégia. Você vai começar pela redação ou você vai começar pela prova objetiva? Como a redação eu tenho mais facilidade, eu pretendo começar com ela, porque já dá uma certa segurança para continuar a prova e mais segurança para fazer as questões e tudo. E é isso, para dar mais a agilizar também o tempo. Perfeito. Bom, e conta pra gente, você está estudando já há alguns meses, se preparando para essa prova, porque você quer chegar em algum lugar, quer chegar em alguma faculdade, quer estudar o quê? Conta pra gente. Eu pretendo fazer medicina e, é claro, que nosso sonho sempre é a USP, as universidades públicas, mas eu também pretendo aplicar minha nota no ProUni e eu espero que dê certo. Com tanto tempo de preparação, a gente espera isso, né? Mas vai dar tudo certo. Perfeito, Fantine. É isso, Kleber. São aí quase 5 milhões de inscritos para o Enem desse ano, se preparando, está chegando a prova. No ano passado, no Enem do ano passado, a média geral foi de 543 pontos, superando em 2023. Então, a expectativa é que esse ano as notas sejam muito maiores, mas com certeza quem se prepara sempre chega muito mais aí disponível, disposto para tomar as melhores notas. E é isso, desejamos boa sorte a todos que vão participar. Eu fico por aqui, volto com você aí no estúdio. Com certeza, Caio, boa sorte a todos os alunos aí que vão prestar essa prova e muito obrigado pelas informações e pelas dicas. E agora a gente muda de assunto mais uma vez, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, boa sexta-feira para você, Bruno. Vamos começar, né, essa edição falando de automobilismo, né? Isso porque hoje começa, né, o Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui em São Paulo,
Inclusive, já tivemos o primeiro treino livre. Conta pra gente, Bruno. Exatamente, Kleber. E os torcedores brasileiros estão bem animados. Uma ótima sexta-feira a você e também a todos que nos assistem. Após 8 anos, vamos poder ver novamente um brasileiro correndo aqui no Brasil. O jovem Gabriel Bortoleto, de apenas 21 anos, sentirá pela primeira vez o carinho da torcida brasileira de perto. Vamos dar uma olhada também no calendário de corridas desse final de semana. O Grande Prêmio de São Paulo é um dos 6 da temporada a contar com a corrida em sprint, disputadas em formatos reduzidos aos sábados. E como também vale ponto, a corrida promete ser crucial na luta pelo título mundial. Atualmente, Lando Norris lidera com um ponto de vantagem sobre Oscar Piastri e Max Verstappen. Porém, um piloto que não disputa título chama atenção: o paulista Gabriel Bortoleto da Sauber. Essa é a primeira vez em 8 anos que o piloto brasileiro vai correr em Interlagos. E o estreante chega para a corrida em casa, motivado, após ser pontuado no México. O último brasileiro a ganhar em casa foi Felipe Massa, naquela corrida que culminou no vice-campeonato de Fórmula 1 em 2008, após Hamilton terminar em quinto. Em 2017, Massa participou da sua última corrida em Interlagos e terminou na 7ª posição. Apenas 4 etapas do fim da temporada, Bortoleto busca retomar boa sequência apresentada anteriormente no Mundial, que até rendeu elogios e até especulações em times de ponta no grid. Se o carro da Sauber ajudar, o brasileiro tem um triunfo para, além do fator casa, o desempenho consistente contra o companheiro de equipe Nico Hülkenberg, de 37 anos e muito mais experiente. Os dois estão rigorosamente empatados no duelo interno, e cada um levou o melhor de 10 vezes. Com certeza, promessa de uma grande prova e, é claro, vamos torcer para o brasileiro, não é, Bruno? Com certeza. Bruno, vamos mudar de assunto agora para falar de futebol. Afinal, nós tivemos equipes pontuando no Campeonato Brasileiro e garantindo antecipadamente a vaga na Libertadores do ano que vem. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Com o empate do Flamengo e a vitória do Palmeiras, as duas equipes já garantiram vaga na Libertadores de 2026. Porém, não são apenas eles que já estão classificados. Vamos conferir as outras 18 equipes já garantidas no torneio intercontinental. Palmeiras e Flamengo ainda vão disputar a final da Libertadores de 2025. Mas com seus resultados no Brasileirão, a dupla já garantiu presença no torneio em 2026. Com o empate na Vila Belmiro entre São Paulo e Flamengo e a vitória em casa do Palmeiras sobre o Santos, o 8º colocado não pode mais alcançar os atuais líderes e vice-líderes da Série A. Com ambos na final da Libertadores, o título está garantido para o Brasil. Um dos 2 times se classificará para a edição de 2026 com o título. Então, o 7º colocado do Brasileirão também vai se classificar para a Libertadores. Até o momento, 20 times estão garantidos na próxima edição do principal torneio da América do Sul. Além da vaga do campeão da Libertadores, o Brasil também terá outras 6 vagas pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil. Se vencer a Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro também estará na Libertadores de 2026. Confira agora todos os times classificados por países: Brasil, Palmeiras e Flamengo; Argentina, Independiente Rivadavia, Platense e Rosário Central; Bolívia, Always Ready; Chile, Coquimbo Unido; Colômbia, Independiente Santa Fé; Equador, Independiente Del Valle; Paraguai, 2 de Maio e Libertad; Peru, Alianza Lima, Cusco e Universitário; Uruguai, Liverpool, Nacional e Peñarol; e por fim, da Venezuela, Carabobo, Deportes Laguaira e Universidade Central da Venezuela. Tá, então, a lista dos times já classificados e, como sempre, né, mudando agora de campeonato, nesse final de semana nós vamos ter jogos do Brasileirão e o Bruno vai trazer pra gente agora quais serão os confrontos. Exatamente, muito jogo bom, viu, Kleber? Vamos ver agora os jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas no sábado, o Sport recebe o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro, em Recife. Mais tarde, às 18 horas, o Vasco encara o Juventude, em São Januário, no Rio de Janeiro. Às 18h30, o Internacional encara o Bahia, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. E fechando os jogos de sábado, às 21 horas, o São Paulo encara o RB Bragantino na Vila Belmiro, em Santos. Já no domingo, às 16 horas, o Corinthians recebe o Ceará, na Neoquímica Arena, em São Paulo. No mesmo horário em que o Cruzeiro encara o Fluminense, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. E ainda às 16 horas,
o Vitória duela com o Botafogo no estádio do Barradão, em Salvador. Mais tarde, às 18h30, o Flamengo recebe o Santos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E para fechar a rodada, 2 jogos às 20h30. O Mirassol encara o Palmeiras no estádio Campos Maia, no interior paulista. E o Fortaleza recebe o Grêmio na Arena Castelão, fechando os jogos deste final de semana dessa 33ª rodada. Kleber, muito jogo bom vindo aí pela frente. Com certeza, muito jogo bom. E, Bruno, eu não poderia acabar essa edição sem te dar os parabéns. Afinal, você acertou todos os resultados da noite de ontem, acertou os placares e também os vencedores. Eu achei impressionante, viu, Bruno? Muito obrigado, viu, Kleber? Depois de uma sequência aí muito negativa de palpites, consegui finalmente acertar os resultados. Eu até preparei, ó. Vamos ver os palpites do Bruno antes dos jogos acontecer. Vamos ver. A rodada que promete muita emoção, inclusive, como você disse, com tabus em jogo aí, serão desafiados. Então vamos fazer uma rodada de palpites rápida aí. Primeiro, Fluminense recebe o Mirassol, briga direta pela Libertadores. Olha, briga direta, mas acredito que o fator casa aí pode ajudar um pouco o Flusão nessa. Vou de 1-0 aí para o Fluminense nessa noite. Eu concordo com você, jogando em casa, o Fluminense é favorito, deve ganhar. Também aposto aí no 1-0. E agora o grande clássico do Ceará. Ceará e Fortaleza, que também tem tabu em jogo. Os dois times estão na parte de baixo da tabela, mas clássico é clássico. Com certeza, clássico é clássico, como você já disse, e não tem muito aquele fator casa, as duas equipes ali estão acostumadas a jogar na Arena Castelão, por isso eu vou ficar com 1-1, a equipe do Fortaleza ali não vem tão bem assim no campeonato, mas briga aí pela permanência na Série A, o Ceará também vem de uma sequência boa, mas também ali precisa se manter na parte de cima da tabela e não quer perder por nada hoje. Vou concordar com você novamente, 1-1 vai ser um jogo de muita cautela dos dois times. E para finalizar o grande jogo da noite, já que envolve o líder do brasileiro, o Palmeiras e o Santos. Claro, a gente sabe, todo mundo sabe, que o momento do Palmeiras é muito melhor. Mas, repetindo mais uma vez o jargão, clássico é clássico. Clássico é clássico, mas eu acredito que nessa aí tem uma disparidade maior do que nos outros clássicos. Santos não vem bem, o Palmeiras jogando em casa é muito superior. Eu vou ficar com 2-0 aí pro Verdão nessa noite. Concordei com você nos 3. 2-0 Palmeiras também. Olha, tá aí a gravação que não deixa a gente mentir. Parabéns, Bruno. Muito obrigado, Kleber. Espero continuar acertando daqui pra frente ainda. Semana que vem a gente tira isso a limpo pra ver se foi sorte ou se ele entende mesmo. Muito obrigado aí pelas informações. Obrigado, Kleber. Eu fico por aqui. Um excelente fim de semana a você e também a todos que nos assistem. Grande abraço. Bom, é isso aí. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. E você que está na Rede TV, fique com o programa Consulta ao Doutor e a Dani Paris. Até mais.